Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus, expressar aqui a minha gratidão por estar aqui nessa igreja tão abençoada com os irmãos, nesse santuário, onde estamos aqui adorando a Deus essa noite. E Deus abençoe muitíssimo meu amigo, meu irmão, pastor Gerry, pastora Dani, o Eduardo, eu servo de Deus, meu aluno, né? Foi meu ex-aluno ali, glória a Deus. É um prazer, né, rever os irmãos aqui, meus amigos, irmãs, amigos aqui. Tá também conhecendo aqui, né, outros irmãos, vendo aqui amigos também, glória a Deus. Meus irmãos, saiba que, com certeza, irmãos, Deus trouxe você aqui para que você ouvisse essa palavra. Deus tem uma palavra ao teu coração essa noite, amém? Abra a sua Bíblia, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. A minha Bíblia tem uma tradução diferente da dos irmãos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, nem quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabeis que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tomai assento, queridos irmãos. Irmãos, o que seria então a ansiedade? À luz da Escritura Sagrada. Como poderemos evitar a ansiedade? Irmão, Jesus, ele O que é a ansiedade? Como evitar esse mal do século 21? Quero aqui apresentar a vocês 8 razões pelas quais devemos evitar a ansiedade. Mas é importante observar no texto que nós temos aqui essa noite, porque o contexto histórico desta narrativa é a continuação do Sermão da Montanha, ou também chamado de o Sermão do Monte, ou o Sermão da Planície. E o texto que nós temos vai narrar o ministério de Jesus na Galileia, nas cercanias, pastor Gerry, nas cercanias de Cafarnaum. Então, Jesus aqui no texto que nós temos, está falando sobre as preocupações da vida e a providência de Deus. Olha que texto maravilhoso. E o tema central do texto que nós lemos aqui essa noite, do Sermão da Montanha, é a ética do reino de Deus. Jesus aqui está enfatizando algumas escalas de valores. Olha que interessante. Ele está aqui enfatizando algumas escalas de valores.
o Sermão do Monte, meus irmãos, ele é considerado pelos teólogos como a alma do Evangelho, porque ele contém todo o resumo dos ensinos de Jesus de Nazaré. E meus irmãos, o Sermão do Monte, que vai de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, o versículo 27, ele está dividido em 5 discursos. Primeiro, as bem-aventuranças. Segundo, o sal e a luz. Terceiro, Jesus é o cumprimento da lei. Quarto, os atos de justiça. Quinto, Jesus faz aqui algumas declarações sapienciais, declarações de sabedoria. Mas, meus irmãos, é interessante porque, de acordo com um teólogo holandês, Jacob van Brugge, aqui, segundo ele, se trata daquela série de sessões onde Jesus vai falar sobre quando você ajudar, quando você orar, quando você jejuar, quando você acumular bens. Ele dá aqui a nós um alerta, a escala de valores. Por isso, meus irmãos, que no versículo 25, ele vai dizer: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Meus irmãos, a palavra ansioso é uma palavra que vem do grego, que significa distrair, distração, distrair. Olha que interessante. A ideia aqui no texto é que a mente procura seguir duas direções ao mesmo tempo, causando confusão na pessoa e sofrimento. Meus irmãos, no Novo Testamento nós temos 19 ocorrências da palavra ansiosos ou ansioso, e sempre aparece no sentido negativo. Olha que interessante, sempre no sentido negativo. Mas, meus irmãos, é bom lembrar que o não se preocupe é a grande mensagem de esperança de Jesus de Nazaré para nós aqui essa noite. Por isso, meus irmãos, Jesus, nesse texto, nessa continuação do Sermão do Monte, ele vai apresentar para nós 8 razões pelas quais devemos evitar a ansiedade. Primeiro, está no versículo 25, o valor da vida humana está acima dos bens terrestres. Olha que interessante, irmãos. O valor da vida humana está acima dos bens terrestres. Irmãos, é importante lembrar que Deus, ele é o autor da vida. Foi Deus quem criou o ser humano. Irmão, a vida, ela tem um valor vital para o ser humano. Porque, irmãos, a vida, ela foi dada por Deus. Por isso a vida tem um valor incomensurável. É algo muito valioso. Por isso que nós somos preciosos para Deus. Porque foi Deus que nos criou. Por isso Deus conhece cada um de nós aqui essa noite. Irmão, Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece cada um de nós, meus irmãos. É por isso que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz o texto: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Meus irmãos, a palavra imagem que aparece ali, a ideia no texto hebraico é de intelecto. Imagem fala de intelecto, de vontade, de personalidade. A palavra semelhança no texto original hebraico dá a ideia de espiritualidade. Ou seja, Deus criou o homem para relacionar-se com ele, pastor Gé. Irmão, a função do homem primária é essa: é estar na presença de Deus, é relacionar-se com o seu Criador. Tanto é que diz o texto de Gênesis, que
que na viração do dia, Deus falava com Adão no jardim do Éden. Adão ouvia a voz do Senhor falando com ele no jardim do Éden. Deus, irmãos, Deus aproximava-se de Adão e Adão falava com o Senhor. Por isso, meus irmãos, que a vida humana, ela está acima dos bens terrestres. Não deixe jamais que a ansiedade, que essa inquietude distraia você da sua vocação primária, do valor que você tem para Deus. Não deixe que este mal do século 21, a ansiedade, a depressão, a ansiedade, ela distraia você, faça você perder o foco, achar que você não é importante para Deus, que você não está na direção de Deus. Por isso, meus irmãos, se você entrou aqui essa noite, e eu sei que há pessoas aqui que entraram com alguns problemas aqui essa noite, ouça esta palavra de Deus para o teu coração agora. Meus irmãos, Deus não trouxe você aqui em vão, não. A Bíblia diz que o patriarca Jó era o homem mais rico do Oriente. Meus irmãos, Jó tinha de tudo. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó, meus irmãos, tinha saúde para dar e vender. Tinha uma família abençoadíssima. Jó tinha muita saúde, muito rico, mas diz o texto bíblico que Jó, ele é alvo de um plano mirabolante de Satanás, que o faz perder tudo que ele tem. De um dia para a noite, pastor Eduardo, Jó perde tudo que ele tem. E Jó, irmão, Jó não consegue entender aquilo que ele está passando. A mulher de Jó mandou Jó abandonar Deus. Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Abandona esse Deus. Os amigos de Jó, ao verem a situação caótica do seu amigo de longe, começaram, Jó deve estar em pecado. Isso é pecado gravíssimo. Irmão, Jó virou uma zombaria para a sociedade da sua época. Irmão, Jó começou a virar um conto para as pessoas que estavam ali. Jó, irmãos, ele se envolve numa situação tão complicada. Jó perde o controle de tudo que está acontecendo com ele. Jó, irmãos, no auge da sua aflição, Jó está lá, irmãos, no chão, se todo leproso, todo doente, dor de cabeça, dor nos olhos. Jó não dorme direito, aquela dor no corpo inteirinho, coçando-se com um caco de teias, com cinzas, lá no chão. Jó, no auge da sua aflição, Jó faz 3 perguntas para Deus. Primeiro, Senhor, por que eu estou aqui? Senhor, por que eu estou aqui? Segundo, Senhor, o que está acontecendo comigo? Terceiro, Senhor, por que o Senhor não tira logo a minha vida? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Jó pergunta. E por que o Senhor não tira logo a minha vida, Senhor? Então, Deus, Jó 38, Deus responde para Jó com 71 perguntas. Deus diz, Jó, vem aqui, Jó, se veste e me responde, se é que você pode responder. Onde você estava quando eu criava a terra? Jó, onde você estava quando eu criava as estrelas, a Orca, a Orion, quando eu colocava limite nos mares? E Jó, irmãos, ficou mudo. Quando Deus acaba de falar com Jó, Jó fica mudo, porque Jó começa a perceber que tudo que está acontecendo com ele, por mais que ele perdesse o controle da situação, por mais que Jó não entendesse o que estava se passando com ele, Jó começa a entender que tudo aquilo está no controle absoluto de Deus. Por isso, não andeis ansiosos. Se você entrou aqui, sabe, ansioso, preocupado, preocupada
com aquela conta, com a sua família, com os teus parentes, diz: entregue tudo na mão de Deus. Irmãos, entregue os seus problemas na providência de Deus essa noite, porque Deus conhece tudo que passa com você aqui nesse santuário. Deus conhece a tua vida de perto. Irmãos, Ele é o Deus relacional, é o Deus, irmãos, que relaciona-se com as suas criaturas. Irmão, Deus é o Deus que desce, é o Deus que se faz presente. Ele conhece a tua dor, a tua aflição aqui essa noite. Não fique ansioso, não fique ansiosa. Deus está no controle essa noite. O barco não vai afundar. O vento não vai afundar o barco, porque Jesus de Nazaré dá ordem essa noite para que o vento se acalme, para que você veja a providência, o livramento de Deus para a tua vida aqui essa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluias. Irmão, Deus está no controle da tua vida aqui essa noite, louvado seja Deus. Deus está no controle da tua vida aqui essa noite. Mas segundo, a preservação das aves do céu e dos lírios ilustram o cuidado de Deus, o nosso Pai Celeste, para conosco. Está logo no versículo 28. Irmãos, se Deus cuida das aves do céu, das suas criaturas, não vai cuidar de você, que é a imagem e semelhança dele, que é a coroa da criação? Não será que Deus não vai cuidar de você? Será que Deus, irmãos, vai abandonar você, criatura dele, filho dele, serva de Deus, servo de Deus? Jamais, irmão. Jamais. Irmão, se Deus cuida das suas criaturas, aqueles que gozam, da confiança de Deus, da relação com o Pai Celeste, eles têm a atenção de Deus. Aqueles que prezam pelo relacionamento com Deus, têm a atenção do nosso Pai Celeste. Meus irmãos, em Lucas 10, versículo 41 a 42, diz ali o texto que o Senhor Jesus diz a Marta, ele vai visitar Marta e Maria, na casa que eram seus amigos, e de repente diz o texto lá que Jesus, ele observa algo interessante ocorrendo ali. Ele vai falar para ela, responde Jesus, responde o Senhor, Marta, Marta, andas ansiosas, distraída, e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Imagine, irmão, Jesus visita a sua casa, e você, em vez de estar adorando a Ele, vai fazer as suas coisas do dia a dia? Irmão, jamais. A nossa atenção, irmãos, estará voltada para Jesus de Nazaré, irmão. Irmãos, nós temos que ser como Marta, como Maria. Irmão, está voltada a atenção em adoração a Deus, adorando o Senhor, irmão. O nosso alvo, a nossa vocação primeira é relacionamento com Deus, é a nossa comunhão com o Senhor. Nós não podemos deixar que nada distraia a sua vocação. Tire você dessa vocação primária que é adorar Jesus de Nazaré. Por isso Jesus trouxe você aqui hoje, essa noite, para te lembrar, para que você não fique ansioso, preocupado, preocupada com essa situação que está te afligindo. Somente adore a Ele, louve a Ele, porque Jesus vai te dar vitória. Jesus vai te abençoar grandemente e poderosamente. Ele não se esquece dos seus filhos. O Pai Celeste jamais se esquece dos seus. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, uma terceira razão está aqui no versículo 27. A ansiedade não pode acrescentar em nada a nossa vida. Não pode, irmão. A ansiedade não pode acrescentar em nada a nossa vida. Jesus, ele vai usar aqui nesse texto uma metáfora do côvado. Do côvado, irmão. Ou seja, aqui, irmãos, as preocupações excessivas não são sadias para nós. Porque, irmão, não vai acrescentar em nada. Se você estiver preocupada ou não, não vai mudar a situação. Entendeu? Por isso que a ansiedade, ela é uma distração. É um mal que pode deixar você perder o foco da sua vitória. Por isso, a preocupação em excesso, ela pode ser prejudicial para a tua vida até espiritual, para a sua vida profissional, sua vida matrimonial, social. O excesso de preocupação pode distrair você, tirar você do foco da sua vitória. Meus irmãos, quando Davi, por exemplo, o seu pai Jessé manda Davi levar alimento lá para o exército lá. Quando Davi chega lá no arraial, Davi vê o quê? Todo mundo come, irmão. Tranquilo? Irmão, será que o povo estava será que o povo estava preocupado, irmão? Havia lá um gigante, com essa besteirinha, um gigante, quase 3 metros de altura. Irmão, o gigante tinha uma lança, só a ponta pesava 17 quilos. Sua couraça tinha 57 quilos. Como se não bastasse, irmãos, na frente de Golias tinha um escudeiro. Ele estava todo blindado. Só havia uma brechinha para olhar. É uma coisa assim. Por isso que eles estavam preocupados, irmão. Quando Davi chegou ali, Davi vê o quê? Um exército, todo mundo amedrontado, preocupado, com medo. Um exército fragilizado. Porque, irmãos, deixou o medo, a ansiedade fragilizar eles. Irmãos, e isso pode tirar você e eu do alvo. Pode, irmãos, deixar a gente, irmãos, sem estratégia. Porque uma distração tira de nós o foco. Mas Davi estava ali, era um homem de Deus. Davi se propõe a lutar contra o gigante Golias. Irmãos, Davi, ele veste até então a roupa de Saul, mas não serve nele. Mas Davi, ele tem uma outra estratégia. Davi, irmãos, ele pega 5 pedrinhas, né, uma funda, e com essa simples arma, ele vai enfrentar o gigante Golias. Quando Golias vê Davi, uma reação de Golias é cômica. Porque ele fala, olha, será que não tinha homem em Israel, gigante em Israel, para vir me enfrentar? Mandaram um menino para guerrear contra isso aqui, irmão. Golias já ficou logo, isso aqui não vai dar nem para sombra. Eu vou, acho que vou brigar com uma mão só, porque aqui... Mas ali estava, irmão, um homem cheio do Espírito Santo. Ali estava um homem com foco, com propósito. Davi está ali com o propósito de vencer aquela batalha. Ele fala para Golias, olha, você vem a mim com pau e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Irmão, não deixe os teus problemas te sufocarem. Não deixe esses gigantes distrair você do foco da vitória. Persista em perseverar, Deus. Persista em buscar a face de Deus, porque certamente o Senhor vai te abençoar. Ele vai te dar uma grande bênção. Não deixe jamais que a ansiedade tire você, irmãos, do propósito de estar servindo e adorando a Deus. Não faça isso. Não permita que isso jamais aconteça com você, irmãos. Mas em quarto lugar, irmãos, vamos ser rápidos. Em quarto lugar,
A ansiedade é inútil para providenciar a vestimenta. É inútil. Olha, irmãos, está no versículo 28. Jesus fala assim, ó, e por isso, e por que andais ansiosos? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham nem fiam. Não é inútil. Então, a ansiedade é inútil para providenciar o que você precisa. Os seus bens, o seu alimento, a sua vestimenta. Porque, irmãos, Deus conhece o que você precisa. Irmãos, se Deus conhece o que você precisa, descanse na providência dEle. Descanse no Senhor, irmãos. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Irmãos, você só está aqui, eu só estou aqui agora porque a providência de Deus tem cuidado de nós aqui essa noite. Deus tem cuidado de cada um de nós de perto. Deus cuida de você, da sua família. Descanse na providência de Deus. Irmão, se Deus tem controle sobre o universo, se Deus tem controle sobre a terra, irmãos, Deus não vai te abençoar aqui essa noite. Deus não conhece a tua aflição, a tua dor nesse lugar. Por isso descanse no Senhor, porque Deus está te dando a vitória. Deus está providenciando essa noite uma grande bênção para a tua vida nesse santuário. Descanse no Senhor, porque certamente Deus vai te abençoar poderosamente. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, em quinto lugar, a ansiedade tem o caráter dos gentios. Olha só, irmãos, como a ansiedade ela é má, ela é ruim para nós. Está no versículo 31. Irmãos, por que que Deus, Jesus aqui, faz questão de lembrar dos gentios? Ao falar de ansiedade, ele fala dos gentios. Ele associa a ansiedade aos gentios. Sabe por quê, irmãos? Porque os gentios, eles só vivem em função das coisas terrenas. Bom, os gentios, eles só vivem em função do alimentar-se, do vestir-se, do comer, do beber. Irmão, isso quem faz aos gentios. Eles não estão preocupados com a sua vocação de todo homem, que é relacionar-se com Deus. Irmãos, todo ser humano é chamado à santidade. Todo ser humano é chamado a relacionar-se com Deus. Todo homem tem a vocação de andar com Deus. Mas os gentios não se importam com isso, irmãos. Os gentios fazem do dinheiro, da matéria, o seu Deus. Mamon para eles é uma divindade. Os gentios não se preocupam com a espiritualidade, com o relacionamento com Deus, com uma adoração a Deus, com invocar a presença do Senhor. Irmãos, ele substitui Deus por mamon, pelo dinheiro, pela riqueza. É só trabalho. Irmãos, é só trabalho, é só passear, é só isso e aquilo. E Deus, se der tempo, depois a gente vai. Não, irmão. A nossa prioridade, a prioridade do servo, da serva de Deus, é invocar a presença do Senhor, irmãos. É fazer o que Davi disse no Salmo 34, em todo o tempo louvarei o Senhor. O seu louvor estará em meus lábios continuamente. Irmão, o santo, a igreja, diferente dos gentios, é chamada para estar adorando o Senhor, para estar louvando a Deus, invocando a presença do Senhor. Irmãos, não deixe jamais, não se esqueça que o ser humano, ele tem a vocação de estar
adorando e servindo a Deus. Não deixe jamais que a ansiedade, que as coisas desta vida te afastem de buscar o Senhor. Irmãos, é um desafio. Eu sei disso, irmãos, que não é fácil. Servir a Deus no século 21 não é fácil. É um desafio enorme para nós, tanto na sociedade, no trabalho, na universidade, no ambiente, onde há o secularismo, onde há o agnosticismo. Não é brincadeira estar servindo a Deus ali. É um desafio, mas proposto a nós. Mas nós temos a vocação primária de estar buscando o Senhor. Nós somos chamados por Deus para estar invocando a sua presença. A ansiedade tem o caráter dos gentios, por isso deve ser evitada. Devemos evitar por isso, irmãos, porque a ansiedade faz com que nós nos preocupemos só com as coisas materiais e deixamos de buscar a presença do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, o pastor Josué Gonçalves uma vez contou algo interessante. Ele disse que havia numa igreja reformada, nessas igrejas mais reformadas, um irmão lá meio pentecostal. O irmão estava no lugar errado, na hora errada, no lugar errado. Mas estava no meio dos irmãos lá, irmão. Um irmão pentecostal numa igreja tradicional. O irmão não podia ver o pastor pregando, falando de Jesus, que o irmão já levantava a mão. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. O irmão todo alegre ali, os irmãos assim, um olhava, outro assim, olhava, os irmãos olhavam. Mas os irmãos toleravam ele lá. Uma certa feita, o pastor iria receber na igreja dele 2 políticos. Isso é um perigo, irmão? Mas, isso é perigoso, Mas o pastor mandou 2 diáconos ir na casa do irmão, avisar para o irmão, nesse dia, tem um controle, irmão? Virar reformado nesse dia, Aí, os diáconos chegam na casa do irmão José. O irmão José morava numa casa simples, perto ali tinha um sítio ali, um matinho. Está lá o irmão José, capinando ali o mato, roupa simples, chapéu na cabeça. E os irmãos, irmão José, quando ele orou, louvado seja o nome de Jesus. Vocês aqui na minha casa, glória a Deus, louvado seja Deus. O que traz vocês aqui, meus irmãos? Aí os irmãos falaram assim, olha, os irmãos ficou assim um olhando para o outro, Olha, irmão José, o pastor mandou a gente aqui para falar para você, e domingo que vem vai estar lá 2 políticos, o vereador da cidade e o prefeito. O quê? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Vai ser o dia de salvação para eles. Deus vai salvar esses homens, glória ao nome de Jesus. E começaram ali. Aí os irmãos olhando para o outro, mas, irmão José, vem cá, irmão. Por que tanta felicidade, irmão? Por que tanto glória, irmão? O irmão está aqui, simples, roupa rasgada, irmão, chinelinho de dedo, chapéuzinho furado de palha, irmão. Irmão José, para que tanta glória, irmão? Por que tanta aleluia? E o irmão José alegre falou assim, meus irmãos, sabe por que eu sou alegre assim? Não é que eu dou tanta glória? Porque, irmãos, aqui na terra, os meus pés podem até andando num chinelinho quebrado, mas lá na Nova Jerusalém, esses pés pisarão em ruas de ouro e de cristal. Terei um corpo semelhante ao corpo de Jesus de Nazaré. A minha cabeça terá uma coroa de ouro puro. É por isso que eu glorifico e exalto o nome de Jesus de Nazaré. Meus irmãos, a nossa vocação é maior do que as provações desta vida, do que as lutas que você passa. É momentânea, é passageira. Fique tranquilo que daqui a pouco o que há de vir virá, e não tardará, e nós estaremos por toda a eternidade na glória, glorificando e exaltando o nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus.
A nossa vocação é o céu, é estar adorando ao Senhor Jesus, é glorificando o nome dEle. Louvado seja Deus, aleluia. Por isso, não perca jamais a sua esperança. Meus irmãos, não perca jamais a esperança. Meus irmãos, sexto lugar, Deus, nosso Pai, conhece a nossa necessidade. Irmãos, é o que diz o texto bíblico. Irmãos, o Deus que nós servimos conhece você de perto, irmão. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece a tua dor. Irmãos, tem um teólogo chamado José Comblan, que diz que Jesus é o Deus que desce. Olha que expressão linda. Deus que desce, ou seja, é o Deus que se aproxima de nós. Irmão, Ele é o Deus encarnado. João capítulo 1, versículo 14. E nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É o Deus que se aproxima de nós, o Deus que se humaniza, que sente as nossas dores, que carrega uma cruz pesada, que passa por um julgamento arbitrário, é zombado pelos seus algozes, é cuspido naquela cruz. As pessoas meneiam a cabeça para Jesus, na sua próxima crucificação. Irmãos, ele é zombado pelos soldados, colocam nele uma coroa de espinho, uma veste vermelha, para zombar dele, da sua realeza. Mas Jesus está ali, irmãos, está ali disposto a morrer por cada um de nós naquela cruz dolorosa. Ele está disposto a sofrer por você naquela cruz, morrer por você, para te salvar, para te encher do Espírito Santo, para te dar o céu, para alegrar a tua vida, para dizer que você é importante para Ele, que ainda que aquele amigo, aquela amiga sua, não te valorize como você deveria ser, há um Deus no céu, que conhece a tua necessidade, que conhece você de perto, e te ama, e te valoriza, e sabe a importância que você tem aqui essa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Mas, meus irmãos, sétimo lugar, vamos a encerrar. A promessa da busca das coisas espirituais acrescentam a nossa necessidade física. É o que diz o verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o cristão, irmão, ele prioriza o reino de Deus, quando o cristão, irmãos, investe no reino de Deus, irmão, Deus abençoa ele. Deus acrescenta o que ele precisa. Deus vai te abençoar. Se você começar a priorizar, se eu começar a priorizar o reino de Deus, irmãos, Deus conhece cada um de nós, Ele vai nos abençoar. Ele vai te abençoar. Deus não se esqueceu daquela promessa que Deus fez para você. Deus não esqueceu da promessa que fez para você. Lembra dela? Lembra daquela promessa que Deus te fez? Você lembra. Deus faz você lembrar essa noite. Deus não esqueceu daquela promessa que fez a você. E Ele vai te abençoar, porque você está buscando a presença dEle, porque você está na casa de Deus adorando a Ele, ouvindo a sua palavra, relacionando-se com Deus. Por isso Deus, Ele vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, imagina Moisés, irmãos. Eu penso aqui, imagina Moisés no Monte Sinai. Êxodo 19, Moisés é convocado por Deus a subir ao Monte Sinai, o Monte Horebe, o Monte de Deus. Moisés fica lá 40 dias no Monte Sinai falando com Deus, e Deus com Moisés.
Irmãos, no Monte Sinai acontece ali um fenômeno que os teólogos chamam de teofania, que é, irmãos, uma manifestação de Deus. Irmãos, as pessoas que estão ao redor de Moisés, elas presenciam um fenômeno espiritual chamado de teofania. Irmãos, barulho de buzina, relâmpagos, trovões, vozes, e o Monte Sinai tremia. E Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que ninguém toque no Monte Sinai, porque se tocar morre, porque a minha glória desceu aqui, Moisés. A minha realeza, cavou-te, a minha beleza, a minha glória, a minha majestade desceu no Monte Sinai. Meus irmãos, Moisés, depois de estar no Monte Sinai, ele desce do monte com uma experiência, irmãos, sobrenatural com Deus. Irmãos, Moisés estava tão próximo de Deus, que o rosto de Moisés brilhava, pastor Jerry. Brilhava. Moisés teve que colocar um véu, um pano em seu rosto, para se aproximar de Deus, irmãos. Porque Moisés, irmãos, era amigo de Deus. Deus chega a dizer: olha, Moisés, com os profetas eu falo por revelação, eu falo por visão, mas com você, Moisés, eu falo cara a cara. Como um amigo fala ao seu amigo, eu falo com você, Moisés. Louvado seja Deus, irmãos, isso é relacionamento com Deus. Moisés deixou tudo o que ele poderia ser lá no Egito, ser chamado filho da filha de Faraó, riquezas, status, fama, para pastorear o povo de Deus, para estar na presença do Senhor, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a promessa da busca das coisas espirituais acrescentam a nossa necessidade física. Priorize o reino de Deus, e as demais coisas irão ser acrescentadas. Para encerrar, irmãos, o 8º ponto, verso 34. A ansiedade é inútil em si mesma. Olha o que diz o texto: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então, irmãos, a ansiedade é inútil, tá? Não vai mudar a sua realidade. A distração, a ansiedade, irmãos, é sofrer por antecedência. É ficar assim, irmãos, a pessoa fica: meu Deus, será que vai dar certo? Olha, eu tenho uma entrevista amanhã, na faculdade, no trabalho, ou eu tenho uma prova de inglês amanhã, eu tenho uma prova na manhã, eu vou fazer uma entrevista, e a pessoa sofre por antecedência. Meu irmão, minha irmã, descanse no Senhor. Você serve um Deus grande. Nós estamos adorando um Senhor que conhece toda a nossa história, a nossa vida, nos conhece de perto, sabe quem é você. Por isso, irmão, deixe tudo nas mãos de Deus. Deixe, irmão, as preocupações. A partir de agora, a partir de hoje, ouça essa voz do Senhor falando com você. A partir de hoje, lance tudo nos pés do Senhor Jesus. As tuas preocupações, as tuas aflições, as tuas provações, fale para Deus: Senhor, está aqui, Senhor. Deus da providência, está aqui nas tuas mãos, porque Deus vai te abençoar poderosamente. Meus irmãos, a ansiedade, irmãos, ela é um mal que pode trazer às pessoas, pastor Jerry, várias consequências. Quem é psicólogo sabe disso aqui. A ansiedade, irmãos, ela pode gerar várias consequências da pessoa, até suicídio. Tá, irmãos? Suicídio, depressão, sofrimento por antecedência. É grave, irmãos. A ansiedade, irmãos, ela é irmã da depressão, e é o mal do século 21. Por isso deve ser evitada. Mas, irmãos, nós orientamos os irmãos
as pessoas aí fora. Se você é vítima de uma ansiedade, busque, irmãos, um psicólogo, né? Busque auxílio médico. Irmãos, os médicos também fazem parte da providência de Deus. Busque ajuda pastoral. Fale com seu pastor, com a pastora. Busque ajuda espiritual. Busque também ajuda médica. Isso é importante, irmãos. Uma coisa não exclui a outra. Por isso é importante. Mas você não pode jamais deixar a ansiedade vencer você. Porque nós estamos servindo a Deus. Um Deus que é poderoso. Um Deus que é grande. Um Deus que trouxe você aqui essa noite para que você ouvisse esta palavra. Não andeis ansiosos. É a palavra de esperança, de estímulo de Jesus de Nazaré para cada um de nós aqui essa noite. Irmãos, que as palmas louvem o Senhor Jesus. Pastor Gerry, muito obrigado, pastor. Em nome do Senhor Jesus.